secretário que faça a leitura do documento externo. Número 133, 2023, que originou a presente tribuna livre. E o senhor José D'Ambrosio, vereador de Caxias do Sul, presidente da Câmara de Vereadores. Tribuna livre ao Dia do Maçom. A maçonaria tem construído uma grande história em nossa comunidade desde o século XIX, atuando de forma ativa em vários segmentos da cidade de Caxias do Sul, desde a criação da Universidade de Caxias do Sul e na cedência do terreno para a construção do Hospital Pompeia, no passado recente. Hoje atua em várias iniciativas na área da educação, assistência social, além da participação dos maçons em várias entidades filantrópicas. Dessa forma, gostaríamos de solicitar um espaço na agenda da Câmara de Vereadores para marcar o Dia do Maçom e fazer uma justa homenagem e reconhecimento a esse trabalho, podendo a data da Tribuna Livre no dia 30 de agosto de 2023. A data celebrada no Brasil é no dia 20 de agosto. Rogando ao Senhor do Universo que vos proteja, ilumine e guarde hoje e sempre. Desejar, deixamos o agradecimento. Esse documento vem assinado pelo Mauro Castanho Siriani. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Convido o vereador Lucas Gil para que conduza o representante da Amanor para ocupar a tribuna pelo tempo de 20 minutos. Meu bom dia a todos, meu especial bom dia à direção da mesa, o vereador D'Ambrosio e os vereadores que compõem esta casa, também aos nobres vereadores que estão presentes hoje, dizer da nossa alegria e satisfação de hoje estar aqui representando a Associação Maçônica do Nordeste do Rio Grande do Sul. A associação essa que foi criada em 2007, né, com o intuito de reunir os irmãos maçons numa associação e dela poder trazer benefícios não só à comunidade maçônica, mas também à comunidade em geral. Eu trouxe uma pequena apresentação que já está passando ali no nosso telão. Então, nós somos compostos, né, a maçonaria como um todo é composta por 3 potências que nós chamamos, né? 3 potências reconhecidas, e em cada potência existe um número de lojas que correspondem a essas potências. As lojas são as unidades, agrupamentos de irmãos que se reúnem em um templo maçônico, num dia determinado da semana, e ali trabalham as coisas internas. Mas eu vejo como talvez a coisa mais importante de nós maçons com relação à comunidade é o que se faz do templo para fora. Por que eu digo isso? Porque um dos pilares da maçonaria é a benemerência, né? Aqueles que estão lá dentro sabem o quanto a gente trabalha internamente para que a gente possa, então, lá fora, né, poder aplicar este nosso legado, né? Então, como foi dito aqui no histórico, a maçonaria em Caxias do Sul ela tem importantes realizações, não só na criação da Universidade de Caxias do Sul, mas também na cedência, como foi dito, do Hospital Pompeia, e talvez muitos outros que a gente nem possa e nem conheça essa história. Porque nós vamos agora, em 2025, completar 150 anos da maçonaria oficialmente aqui na cidade. Para isso, inclusive, está sendo feito um trabalho de levantamento histórico, e ali, com certeza, se levantarão muitas outras atuações dos nossos irmãos. Nós temos aqui na bancada presentes, né, também irmãos que trabalham não só dentro das lojas, mas também aqui
nesta casa para trazer benefício ao povo caxiense. Então, ali na nossa apresentação, o objetivo principal da Amanor é reunir benefícios aos associados, né, para que possa, né, fazer um grupo forte e, desse grupo forte, então, levar as ações para a comunidade. Tá? Pode passar o seguinte. Uma visão de missão, visão e valores, como consta ali, né? E eu destaco ali os nossos valores, que são união, trabalho, solidariedade, virtude e fraternidade. Pode passar. A nossa Constituição, então, somos regidos pelo Código Civil Brasileiro, então, dentro disso, nós somos, desta formação, uma Assembleia Geral, onde existem os conselhos, né, Conselho Fiscal, Consultivo, Deliberativo e a Diretoria Executiva, na qual hoje eu presido, né, essa associação. E depois, subdividindo ali, o Conselho de Hospitaleiros, que hoje estamos com o nosso coordenador, o irmão Leonardo Rosa, tá? A assistência ao associado, então, essa parte que eu falava, dos benefícios, a parte dos eventos, depois eu vou falar um pouquinho dos eventos, Anjos da Vida, que foi uma ação que a maçonaria tomou frente com relação à estimulação da doação de órgãos e tecidos. E também a criação esse ano do gerente executivo, que também está presente hoje aqui, o irmão Flávio Tavares, ex-presidente, inclusive, da associação. E dentro da nossa atuação, então, eu destaco, e depois até peço se o irmão Leonardo puder complementar, das nossas grandes ações da maçonaria, então, falando um pouquinho sobre o Sábado Solidário. O Sábado Solidário é uma ação do Estado do Rio Grande do Sul, onde em Caxias do Sul tem atuado de forma muito importante, porque em cada sábado, e isso acontece uma vez por mês, nós arrecadamos, nós junto a outras entidades, né, 9 toneladas de alimentos, que vai direto ao banco de alimentos, que hoje é dirigido pelo nosso irmão Alzani Pioner, muito bem administrado, e lá são cadastradas mais de 100 entidades das áreas social, educacional e saúde, e tem feito uma grande diferença. E também aos restaurantes populares. Criamos, o ano passado, o que nós chamamos de tronco itinerante, que é aquele recolhimento de valores que se passa nas sessões maçônicas, e esses valores são destinados a uma entidade. Nós, esse ano, assim como foi o ano passado, estamos destinando a Educaritá, que depois eu também vou falar um pouquinho. E também falar dos nossos grandes eventos, né? Ali está destacado o Dia do Maçom, que aconteceu agora dia 20, foi no domingo, mas fizemos, primeiramente, uma sessão solene aqui na Câmara, que foi muito bem organizado pelos irmãos Bortola e o Lucas Dil, né, a qual a maçonaria agradece muito essa cedência de espaço, e também a proposição do Dia do Maçom entrar no calendário oficial do município de Caxias. Fala do Baile do Bode ali, mas o Baile do Bode é um evento interno, então, assim, apesar de ser baile, ele é restrito a maçons, vai acontecer agora no dia 30 de setembro, é um baile gaúcho, tradicional, há 34 anos. Então, a Oficina da Arte Real, que a última foi feita em 2016, mas pretendemos, assim que der, repetir, ou seja, é a apresentação das obras de arte nas mais diversas manifestações, onde se expõe ao público aqueles talentos dentro da maçonaria, na arte, na música, na pintura, na escultura, etc. E o nosso grande evento, nós estamos aqui com a nossa mestre de cerimônia, Marisol, estamos no 18º mestre de banquetes,
que este ano reuniu 1.600 pessoas no centro de eventos da Festa da Uva. Tivemos um excelente evento, com um ambiente dos mais carinhosos e participativos. Nós vamos, esse ano, destinar a 18 entidades previamente selecionadas. Tá? Os valores não são fixos, são de acordo com os projetos que são apresentados, mas essa é uma ideia que já está marcada, o mestre de banquetes. As entidades sempre nos perguntam quando é que será o próximo mestre de banquetes. E esse já está marcado. Vai ser no dia 21 de julho de 2024, no mesmo local. Então, pode passar o próximo. A nossa Constituição, temos 2 vice-presidentes, então, o Adilson de Flores da Cunha não está aqui presente, o Telmo Gil, e assim segue ali toda a nominata. E, dessa forma, pode passar o próximo. Agora, falar um pouquinho sobre o Conselho de Hospitaleiros, que eu costumo dizer que o Conselho de Hospitaleiros é o coração da Amanor. Por quê? Porque nós temos um cargo dentro da maçonaria que chama-se hospitaleiro. Ele recolhe os valores em cada sessão e se faz as benemerências que julgamos, cada loja julga aquela que mais necessita, e assim temos feito desde sempre. Tá? Esses hospitaleiros se reúnem num conselho, se reúnem uma vez por mês, até para tratar desses assuntos que eu falei, como o Sábado Solidário, o tronco itinerante e outras questões ligadas a essa parte de hospitalaria. Pode passar o próximo. Aí uma foto dos nossos irmãos lá recolhendo os alimentos nos mercados. Hoje nós estamos em 12 mercados. Nós temos potencial para ter mais mercados, né, Leonardo? E vamos conseguir. A nossa ideia é dobrar essa arrecadação para, quem sabe, 20 toneladas, né? Pode passar. Ali uma foto sobre como é o tronco itinerante. Então, é um móvel, como era feito no passado, e cada loja maçônica que faz a sua contribuição coloca uma plaquinha, como é feito no troféu dos campeões da Libertadores, enfim, coloca a plaquinha de quem foi, né, pelas lojas que passaram. Pode passar? Bom, agora falar um pouquinho sobre o Abracabri, que talvez muitos dos senhores conheçam. É aquela loja que nós temos na Júlio de Castilhos, número 450, onde recolhemos doações da comunidade, e lá, estas vendas que acontecem lá são revertidas, então, para as escolas da Educaritá. Recebemos praticamente tudo lá. Né? Ela é uma entidade com CNPJ próprio, ela não é da maçonaria, mas ela ajuda a maçonaria. Pode passar? Aí o site do Abracabri, que depois convido a todos que possam visitar o site para entender um pouquinho como é que funciona essa engrenagem. Os recursos advindos das vendas, ela vai integralmente para manter as 2 escolas da Educaritá, uma escola no bairro Fátima, outra escola no bairro Pioneiro. Atendemos 200 crianças e estas são administradas totalmente pela maçonaria. Tá? Pode passar? Aí as fotos das escolas. Tá? Ali fala 230 crianças, mas o número ele não é fixo, né? Pode passar. Logicamente que a entidade Educaritá ela sempre precisa de eventos para manter todo o seu custeio. Então, não só a venda do Abracabric, mas também a feijoada que temos feito já. Esta foi a 5ª feijoada, né? E reunimos dessa vez 800 pessoas lá no Salão dos Capuchinhos. A arrecadação foi para este fim, para manter a escola, as 2 escolas. Mas, em parceria com a Prefeitura, criamos uma outra entidade, que chama-se Edu Caxias. Aí a administração é mista. E para que os recursos das outras escolas, das outras 16 escolas, pudessem, então, receber recursos da Prefeitura e poder funcionar. Aí nós estamos falando já de aproximadamente 2.000 crianças em educação infantil. Isso faz muita diferença, com certeza. A administração, então, é da maçonaria, mas
A do Caxias ela é de administração mista. Ok? Também atuamos de uma forma assim bastante significativa, ali como foi colocado, na marmita solidária, né? Principalmente naquela época da pandemia, onde nós fazíamos 80 refeições por dia para atender essa comunidade então que ficou desassistida, né? E era feita numa loja maçônica, com o revezamento dos irmãos lá na confecção da alimentação, e foi realmente fundamental. No Natal de 2021, também por doação de um dos irmãos, tivemos a oportunidade de oferecer um Natal com um peru e acompanhamentos, né? E aí distribuímos a 60 famílias. E, em conjunto com uma amiga, também fizemos a tripada. Ali deu para ver que em 2022 quase que dobramos a quantidade para que a renda revertesse não só para as obras de uma amiga, mas também para as obras da maçonaria, das entidades que são apoiadas pela maçonaria. 2023 baixou um pouquinho, mas igual é uma ação que temos feito em conjunto. Falar um pouquinho sobre os eventos, então, mais uma vez. Então, Dia do Maçom, já falei, Baile do Bode e o Mestre Banquetes. Pode passar. No Dia do Maçom do ano passado, nós fizemos um seminário, porque a confluência de datas permitiu isso, e reunimos lá em Bento Gonçalves um sábado para tratar de trabalhos maçônicos, né? Então, essa é a foto lá representada lá no Hotel da Londres. Então, os trabalhos foram apresentados, eles são trabalhos de cunho maçônico, então não é aberto ao público. Pode passar. Nosso baile do bode, o ano passado foi feito lá no Piard, esse ano também faremos de novo lá. Pode passar. Aí um pouquinho, então, os números do nosso mestre de banquetes desse ano, né? Foram 21 cozinhas, então, cada cozinha representada por uma ou mais lojas. Cada uma das lojas faz um cardápio diferente, né? Para quem já foi, sabe como é que funciona, e realmente é um cardápio bastante interessante, porque são comidas muito bem elaboradas. Nós tivemos, então, aproximadamente 1.600 pessoas envolvidas entre convidados e colaboradores, né? Como consta ali. Para quem não sabe, Demolês e Filhas de Jó são os grupos de jovens que a maçonaria apoia. Os Demolês são os meninos e as Filhas de Jó as meninas. Nós temos 5 capítulos, isso, Bortola? 5 capítulos Demolês em Caxias do Sul e 2 de Filhas de Jó. Tá? É um trabalho também que merece até um dia para falar sobre isso, porque é um trabalho fantástico que é feito com esses jovens. Nós temos um exemplo aqui que hoje ocupa uma cadeira aqui, né? As entidades estão ali, as 18 entidades. Então, como eu disse, elas se inscrevem previamente, passam por uma seleção e depois disso se direcionam os recursos, então, que foram recolhidos. Pode passar. Algumas fotos do evento, então. É um evento que já está tomando uma dimensão bastante grande, se assemelhando muito com Homens da Cozinha, né? Que também tem os objetivos muito parecidos, né? E, mais especificamente, o que a gente traz de benefício aos irmãos são os convênios que a gente tem trabalhado. Pode passar. Como o exemplo, irmão ajuda irmão. Eu costumo dizer que isso parece, às vezes, uma situação assim, não, a maçonaria só se ajudam entre eles. Não é verdade. Agora, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Entre escolher uma pessoa boa, maçom, eu não escolheria uma pessoa ruim, maçom. Tá? Entre duas pessoas iguais, claro que ajudaremos o maçom, mas isso acontece, inclusive, nas nossas famílias. Né? Então, essa é um slogan, o irmão ajuda irmão. Também, alguma coisa, nós fazemos uma divulgação das vagas de emprego no nosso público interno, para que
pudesse colocar os irmãos ou familiares de irmãos, né, no mercado de trabalho. Pode passar. Alguns convênios que a gente obtém por fato de ser uma associação, isso traz benefícios em termos de desconto ou mesmo de algumas outras facilidades. Nós temos um APP, né, que é exclusivo para o uso maçônico, mas, enfim, ali estão os estabelecimentos conveniados. Pode passar. Temos lá, na nossa sede, também funciona no mesmo local, na Judicacia do 450, o nosso banco de aparelhos ortopédicos, que são doações que recebemos, ou mesmo aqueles que nós compramos, e destinamos aos maçons ou aos familiares de maçons que estejam passando por alguma dificuldade de saúde ou de impossibilidade de locomoção. Pode passar. Agora, eu gostaria até de me enfatizar um pouquinho essa questão do dispensário de medicamentos. Já há algum tempo a gente tem feito esse recolhimento de medicamentos junto à rede de médicos da cidade e também da Fundação São João de Porto Alegre, que é uma entidade ligada à maçonaria e que tem destinado a alguma quantidade de medicamentos. São amostras grátis, não são medicamentos controlados, de tarja preta, que eu digo, então, mas mesmo assim nós exigimos a necessidade de apresentação de receita. E lá nós dispensamos gratuitamente aos nossos associados esses medicamentos. Agora temos uma possibilidade de nós formarmos a farmácia solidária aqui em Caxias do Sul, assim como já existe em vários municípios, né, em Farroupilha, exatamente. E essa ideia, então, foi nos trazida. Temos o maior interesse de tocar esse projeto adiante, porque isso vai potencializar não só para os maçons, mas também para a comunidade em geral, vai fazer muita diferença. E eu já peço o apoio desta casa para esse grande projeto que a maçonaria pretende, em conjunto com as farmácias solidárias, porque isso vai trazer um compartilhamento com várias farmácias do interior do Estado. Esse projeto ainda está em análise do nosso estatuto, porque precisamos alterar. E tão logo... Terminou meu tempo, né? E tão logo a gente consiga, eu quero trazer este assunto mais atualizado. Eu quero agradecer essa oportunidade. Desculpe se passei um pouquinho do tempo, mas fico à disposição de qualquer questionamento. O senhor ocupará aqui a mesa, onde vou abrir a palavra aos líderes. O senhor senta aqui. 2 minutos para perguntas. Depois o senhor tem mais um tempo para concluir a sua fala. Peço a palavra, presidente. Primeiro, vereador inscrito, Bortola, bancada Peço a palavra. PP. Peço a... Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, saudar aqui meu irmão de caminhada, Demolei Maçônica, né? Tu acompanhou bastante isso, a Siriane, presidente da Manora, os irmãos aqui presentes. Sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. Eu sempre me remeto, e aqui, na verdade, acaba não sendo tanto um questionamento, mas mais um contexto histórico, de que Caxias do Sul é uma cidade puramente maçônica e muitas pessoas não sabem, né? Desde a construção da Praça Dante Alighieri, enfim, e dentre outras coisas mais aí que ao longo da nossa cidade, bem como as pessoas que residem em Caxias do Sul, sejam elas naturais daqui ou não, a maioria delas estão na ordem maçônica. Eu tive a oportunidade de ingressar na ordem Demolei em 2010, e já se passam 12 anos, mais de 12 anos, e posteriormente ingressei na maçonaria e fazem isso 9 anos, o ano que vem vão fazer 10 anos. E pude, desde o início, conhecer o trabalho que a Manor fazia. E a Manor faz um trabalho excepcional. Claro que cada loja tem a sua parte filantrópica e todas elas, mais de 20 lojas em Caxias do Sul, se dedicam a fazer filantropia, inclusive, né? Mas a Manor, ela faz, eu sempre digo, as lojas elas fazem pequena, média monta, e a Manor ela faz de grande monta, uma filantropia enorme que auxilia a tudo e a todos. Então, aqui eu quero externar as minhas congratulações à Manor,
que faz esse belíssimo trabalho com todos esses eventos, esses auxílios que tu mostraste, Siriane. Então, parabéns, é só o que eu posso dizer. Se nós, aqui dessa casa, pedirmos mais a vocês, é chover no molhado, porque vocês estão a cada dia mais trabalhando em prol da comunidade caxiense, em prol da região nordeste do estado do Rio Grande do Sul, e sempre enaltecendo não somente o nome da maçonaria, não somente o nome da cidade de Caxias do Sul, mas também, para concluir, presidente, enaltecendo as famílias que mais precisam. Muito obrigado, presidente, e parabéns mais uma vez. Obrigado. Vereador Lucas Gil, com a palavra. Obrigado, presidente, nobres colegas, a mesa, saudar o presidente, nosso irmão Mauro Siriani, saudar todos os irmãos presentes aqui, agradecer a presença, essa é a Casa do Povo, dizer que estou muito feliz por essa apresentação, irmão Mauro, porque pôde passar um pouco, né, do trabalho discreto que a maçonaria faz, sem muito alarde, né, para a sociedade. Então, é importante divulgar esses trabalhos e, né, inclusive, para motivar também, cada vez mais, a sociedade. Dizer que esse trabalho que a Manor faz é um trabalho essencial para a nossa comunidade caxiense, cumprimentá-lo, né, por todo o empenho que tem tido frente à Manor, estimulando, porque a Manor ela é a associação que está nas 3 potências, né, tanto no Grande Oriente do Rio Grande do Sul, no Grande Oriente do Brasil e nas grandes lojas. Então, ela que congrega, vamos dizer, as 3 potências. Então, parabéns por esse trabalho, tem feito um trabalho de união entre todas essas potências e aqui em Caxias. E a gente enaltece esse trabalho porque o trabalho fantástico, trabalho com as crianças, trabalho, né, justamente na busca de alimentos, na busca de medicamentos, e dizer, irmão, que nós estamos trabalhando fortemente na questão da farmácia solidária. Este é um projeto que, junto com a Manor, com o poder público e também, certamente, com o apoio desta casa, dos vereadores, né, conseguiremos implementar aqui em Caxias do Sul. Esse é um projeto estadual, que já tem um projeto de lei estadual, mas nós faremos acontecer aqui em Caxias, porque beneficiará muito a nossa comunidade. Parabéns à Manor, parabéns à maçonaria caxiense e à maçonaria unida da Serra. Muito obrigado. Obrigado. Bancada do PSD, Juliano Valim. Muito bom dia, presidente. Demais aí que nos prestigia pelas mídias sociais. É uma satisfação poder, nesta casa, nesta quarta-feira, poder ter um conhecimento maior. Às vezes a gente vê apenas comentários, alguns boatos, mas a gente não tem esse conhecimento vasto que hoje foi apresentado aqui na casa. Então, presidente, os demais membros da maçonaria, eu tenho simplesmente a parabenizá-los por esse trabalho fantástico na nossa cidade, um trabalho discreto, que muitas vezes aí passa despercebido, mas no momento que vocês trazem a exposição, mostra o quanto é importante a parte social, a parte da união caxiense e principalmente as pessoas que são beneficiadas. Me chamou muita atenção a parte ali das crianças, adolescentes, porque as crianças é o futuro da nossa nação. É a esta preocupação. Então, aí, parabéns a todos os envolvidos, parabéns, Bortola, meu colega vereador, o vereador Gil. Continue sempre nessa caminhada próspera e positiva, que sempre estará sempre agregando valores para a nossa sociedade caxiense. Meus parabéns. Bancada do PSDB. Com a palavra, PSDB, Marisol Santos. Presidente D'Ambrosio, colegas vereadores, colegas da mesa, e hoje, em especial, a quem nos visita, aqui os representantes da Manor, Siriane. É uma alegria te receber aqui, e acho que o vereador Juliano Valim fala muito bem quando diz da importância de vocês estarem aqui para contar um pouco do que a associação, do que as lojas têm feito pela nossa cidade, pela região, enfim, pelo estado, pelo Brasil. A gente que vê de fora talvez não tenha o entendimento da grandiosidade do trabalho que é realizado. Então, eu quero aqui também, em meu nome, né, em especial neste momento, falando pessoalmente, agradecer a oportunidade e o convite para ter participado voluntariamente do Mestres de Banquete, que é um evento sensacional,
extremamente organizado, onde a gente vê a solidariedade em todos os momentos. É um momento de encontro, é um momento de gastronomia, de diversão, mas a gente percebe o quanto as pessoas estão realmente envolvidas em uma causa muito maior. E quero aqui agora também falar em nome da bancada do PSDB, vereadora Tatiane Frisso e também o vereador Almir Cadori, um agradecimento em nome da comunidade de Caxias do Sul a todo o trabalho que vocês realizam. E nós estamos falando das crianças, estamos falando da comunidade de maneira geral, estamos falando de todo esse contato, da preocupação com o emprego, da preocupação com tantas questões como essa da farmácia solidária, que fiquei muito feliz de saber, porque esse é um projeto, e eu me lembro, uma das primeiras reportagens que fiz para o Jornal Nacional foi justamente da farmácia solidária em Farroupilha, quando a gente pôde mostrar que isso funcionava aqui na região. Hoje a gente vê que por esse projeto tem em vários municípios e falta aqui mesmo. Então, que legal, que importante saber que está em excelentes mãos também um projeto como esse. Parabéns a vocês pelo trabalho. Continuem contando também com a nossa Casa Legislativa para aquilo que for importante. E, pessoalmente, obviamente, comigo, porque eu tenho orgulho em participar de projetos que a gente sabe que tem um sentido muito maior para a nossa comunidade. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Então, o senhor tem um tempo de até 20 minutos, pode ser no microfone ali, para fazer suas considerações finais. E também a nossa bancada do PSB agradece por trazer esse conhecimento, muito ligado ao social da nossa cidade. Eu percebi aí envolvimento. E, por exemplo, eu sou vizinho da Educaritá e eu não sabia que era mantida pela maçonaria. Então, parabéns, é um belíssimo trabalho, nosso reconhecimento, porque a sociedade pouco conhece. Então, com a palavra, o senhor, pelo tempo de até 20 minutos, para as suas considerações finais. Eu fico muito lisonjeado com esta possibilidade, com esta oportunidade, melhor dizendo, de hoje estar aqui nessa casa. E comentava uns dias antes, na nossa sessão solene que tivemos aqui no dia 17 de agosto, também foi a primeira vez que a maçonaria esteve nessa Casa Legislativa como entidade e nos sentimos muito prestigiados. A maçonaria, como foi dito, é uma entidade discreta, não secreta. Porque quando a gente sai do nosso templo para praticar aquilo que é ensinado lá dentro, a gente está fazendo, né, o bem para a comunidade que tanto precisa. Essa questão da educação, foi comentado, da Educaritá, é um projeto fantástico. A maçonaria está há mais de 30 anos administrando esta entidade. Então, e cada vez mais, o poder público necessita da Amanor, tanto é que hoje são 16 escolas municipais que estão sob o guarda-chuva da Educaritá. Então, isso já cresce bastante o número de atendimentos. E as nossas ações são voltadas, então, para essas entidades, né? E eu só tenho a agradecer essa oportunidade. Eu quero colocar a nossa associação, assim como praticamente todas as lojas que compõem, né? A gente fala loja, mas não é aquela loja de comércio. A loja é o nome que a gente coloca do grupo de maçons que trabalham em dias específicos e locais específicos. Ontem foi inaugurada, se dá para dizer, mais uma loja em Caxias do Sul, que vai trabalhar lá no bairro Forqueta. Chama-se Ordem e Progresso. Aí já remete a alguma coisa de patriotismo. E a gente também atua muito nessa questão do patriotismo, que é um dos pilares também da maçonaria. A data do dia 20 de agosto, Dia do Maçom, ela tem a ver com o movimento da independência do Brasil. 20 de agosto de 1822 foi quando alguns maçons reunidos decidiram pela independência que aconteceu dia 7 de setembro. Então, vocês vejam que a maçonaria ela está praticamente em todos os movimentos desde muitos anos, né? Então, me coloco sempre à disposição dos vereadores e da comunidade, assim como
os membros que me acompanham aqui, os diretores que me acompanham. Nós temos também o venerável mestre da loja de São Marcos, o irmão João Risso, né? E a gente agradece a presença aí também. A nossa associação ela tem a abrangência de 58 municípios. Logicamente que Caxias do Sul é onde detém o maior número de associados. Somos 26 lojas em Caxias, o que dá aproximadamente 2.000 irmãos. Se multiplicarmos isso pelos familiares, nós temos uma boa amostra da comunidade dentro da maçonaria, não é mesmo? Obrigado, então, pela oportunidade. Passemos ao grande expediente.